eu cedo parcela da minha liberdade para o Estado me dá nada em troca, para que eu vou fazer isso? Muito mais interessante, seguindo, voltar para as formas barbáricas de resolução de conflitos. Afinal de contas, pau e pedra resolvem. Pelo menos o meu conflito imediato. A questão é, o segundo aspecto da medida, analisar racionalmente o nosso sistema atual. Significa verificar exatamente a política de razão ou de natureza, ou que nós chamamos de teoria da causalidade. Se existe entre os meios que nós estamos empregando para alcançar a finalidade de segurança pública, se eles são realmente efetivos. A partir dessa discussão eu posso discutir legitimidade. Mas antes disso, aumentar a reprimenda penal já se comprovou insuficiente. Lei Maria da Penha, por exemplo, é um exemplo típico disso. Se você pegar os 27 estados da federação, obviamente a Lei Maria da Penha se aplica a todos os estados, mas se você for pegar estatisticamente cada um dos estados e verificar aqueles em que houve pelo menos uma pequena porcentagem de melhoria da situação das mulheres em função da violência doméstica, vocês vão ver que nesses estados onde houve essa melhora, ela não se deu por causa do direito penal. Ela se deu por causa da criação de delegacias especializadas, por criação de centros especializados para tratamento dessa mulher vítima, não por causa do aumento da reprimenda penal. Enquanto a gente continuar enxugando o gelo, enquanto a gente continuar dando murro com ponta de faca, enquanto a gente continuar achando que direito penal vai ser um instrumento suficiente para trazer para a gente paz social, a gente vai continuar fomentando esse tipo de imprensa que o Ascani falou. A imprensa existe sim, e é um problema absurdo, mas ela só existe porque tem ao mesmo tempo plateia. A imprensa, hoje, os meios de comunicação, tem um único e grande objetivo, que é se sustentar. Eles vão apresentar aquilo que você quer ver. E eu acho muito curioso que hoje, cada vez mais, a sociedade quer isso. O nível de audiência desses programas de meio-dia é absurdo. Eu me lembro, eu sou advogado criminalista, e a quantidade de vezes em que eu tive situações em que clientes acusados injustamente de alguns delitos, mas a imagem que passava para eles, deles, na mídia e na imprensa, tornava a própria defesa deles quase que impraticável. Porque o magistrado, e hoje eu sempre digo isso quando o cliente ingressa, e pode parecer uma brincadeira fúnebre, mas é verdade, e o Ascani foi capaz de colocar isso de uma maneira perfeita. Quando a percepção criminal começa, o réu já começa com 3 inimigos: o delegado, o promotor e o juiz, que deveria ser a figura imparcial como instrumento de manifestação das garantias fundamentais. Na prática, infelizmente, não é isso que ocorre. De acordo, estou com todas as colocações dos amigos, mas eu queria ser bem pontual na sua colocação. O Estado de Alagoas hoje está usando de violência, pura violência, para combater a violência. Nas entrelinhas, na fala do senhor secretário de Defesa do Estado de Alagoas, está a autorização para a morte, para pena de morte no Estado de Alagoas. É indiscutível. Está se tratando de violência com um remédio chamado violência, que não é remédio, é veneno. E com a permissão, por óbvio, do governador do estado. No Rio Grande do Sul, houve uma manifestação dos professores e vimos, todos nós acompanhamos, como o Estado buscou resolver aquela manifestação. De
forma extremamente violenta. Em Alagoas, e dito feito por um partido por muitos defendido como se direita fosse. Em Alagoas, se tem um governo como se de esquerda fosse. E muitos que defendem o governo atual, e a crítica que eu faço ao governo atual são pontuais, e a violência, a defesa social é uma delas, atacou estudantes em manifestação na frente do CEPA com violência. Não se houve ponderação de direitos. Os estudantes perderam transporte e foram manifestar e foram recebidos com violência. Por que eu estou dizendo isso? Porque os professores do estado de Alagoas iriam se manifestar e não se manifestaram por medo, porque não sabiam como seriam recebidos pelo Estado, se com violência ou com mais violência. Mas aqueles que sabem que criticar aqueles que têm opinião contrária do meu posicionamento político enxergaram lá no sul do país violência, e enxergaram em Alagoas resolução pacífica de conflitos. E não foi isso que aconteceu. O estado de Alagoas está matando sumariamente pessoas, sejam elas quem forem ou que fizeram. Está acontecendo isso. E com isso causa um medo. E uma resposta do medo, que o medo não será eterno, será uma ansiedade da população que não levará à pacificidade, levará a mais violência, levará à raiva. O caminho que o medo leva para uma ansiedade não é a mordaça, mas será sim para uma raiva coletiva que nós já vemos nos linchamentos. Essa raiva vai aumentar, porque violência só gera violência. Não se tem uma política pública inteligente, se tem uma política pública burra, deficiente de inteligência mínima na resolução de conflitos no estado de Alagoas. Por quê? Porque a população está carente dessa segurança e essa sensação de que se está matando bandido. E Alagoas, percebam, só se mata chefe do tráfico, só se prende chefe de tráfico, só tem chefe aqui em Alagoas, só tem cacique, índio não tem mais. Só se prende chefe de tráfico. Então a população está dizendo que está mais segura. No sertão de onde eu venho, no sul de Santana do Ipanema, historicamente se tem por períodos limpeza social. De tantos e tantos anos se tem uma limpeza, morrem-se os traficantes, os grandes bandidos da cidade, os grandes assaltantes, e passa-se um tempo de paz, de tranquilidade, sem assalto nenhum na cidade. Logo depois, um tempo depois, começa tudo de novo. Tem-se a limpeza novamente, paz. Limpeza-se novamente, paz. Não é paz, é sensação de segurança. E o que nós estamos vivendo é uma sensação de insegurança, ao tempo que nós estamos vivendo também uma sensação de segurança proposta por políticas públicas implantadas no Estado, atrasadas e mentirosas. Bom, muito bem, então a gente encerra essa fase. Nós vamos fazer o sorteio aqui dos livros, o meu e o professor Sérgio, mas antes vamos ver um pequeno vídeo. Vai servir de provocação. Acho que sim. E aí em seguida a gente vai para a rodada de encerramento, tá? Levanta ali. Já foi. Acho que todo pobre é ladrão. Tá pensando em apertar o botão da lá.
doidinha pra sarcar fora. Mas tem medo que eu vá atrás. Ih, se ferrou. Não tem câmera de vídeo. A vontade de tacar um terror só pra sacanear. Só mandar uma olhada no bandido, examinar a madame de cima e embaixo. Dar uma segurada no canto só pra aparecer com a minha faca. Já era, perdeu. Quero chora, quero dinheiro. Uma hora comigo. Anda, faça as horas. Anda! Se os caras nem assim, nossa madame tem um troço aí, vai acabar subindo pra mim. Está nervosando. Quando chegar no terra, ela vai sair voada. Agora aqui! Esse rapaz tá querendo me assaltar! Eu? Quietinho, vamos pra cima. Meu patrão, eu não fiz nada não. Mas pensou que queria roubar minha bolsa. Cala a boca, seus documentos. Não, mas documento tá tudo sério. Já faz mais de um mês que ele falou que ia assinar. Que é isso aqui? Não tô esse dinheiro todo, neguinho. Dinheiro é igreja, ele pediu todo mundo tá pode perguntar pros sociais. Deu certo, não. Isso aqui pelo amor de Deus, eu sou trabalhador, rapaz. É ladrão! Quem vai assaltar? É mentira dela, cara, isso é mentira. Vai contar tua história lá pra delegacia. Você acha que eles vão acreditar em quem? Uma senhora distinta começa uns derrapados que nem você, que nem documento tem cheio de dinheiro na mão. Puta preconceito, né? Você tá mandando me resolver dar umas caras na saída. Tudo errado. E melhor dar no pé antes de chegar no terra. Quietinho aí, o senhor assalta. Não, não ia te assaltar não, mas só vou descer já. Sou eu que tô te assaltando, tá? Entendeu? Que eu passo grana. Mas você é assaltante? Só porque eu sou mulher, tô bem vestida e tenho cara de sozinha? Puta preconceito. É exatamente o que o professor Hugo, né, alguns instantes atrás falava. Essa ideia de rotulação, de estigmatização, que nós estudamos inclusive no grupo de pesquisa, através de uma obra chamada Outsiders, do Howard Becker, que fala justamente sobre isso, rotulação, estigmatização, preconceitos. E é o que nós devemos procurar rever no nosso dia a dia e lutar contra isso dentro de nós mesmos. Zaffaroni, que é o autor, que eu tenho certeza que todos nós aqui gostamos muito, né, das reflexões dele, ele diz que a sociedade tem a quantidade de presos que quer, porque toda prisão é política. Nenhum de nós vivemos sem cometer uma infração penal, mínima que seja. Né? A quantidade de infrações é tão grande no nosso ordenamento que não nos permite passar incólume por essa vida. Um dia na vida nós cometemos algum tipo de infração penal, mas nem todos são selecionados, nem todos caem nessa malha fina do sistema penal. Geralmente caem aqueles que fazem parte, que preenchem aquele formulário que o próprio Lombroso outrora formulou, né, esculpiu, né, criminoso de prancheta, né? No nosso caso, nos dias de hoje, não é bem a aparência física, muito embora ela também influencie, mas a condição social da pessoa tem uma influência grande nessa seleção. Mas eu, parodiando Zaffaroni, digo que, e eu ouvi isso de um amigo lá de Minas Gerais, chamado Adilson Rocha, que é advogado criminalista, parodiando Zaffaroni, que diz que a sociedade tem a quantidade de presos que quer. Nós podemos também dizer que a sociedade tem a violência que ela quer, né? É esse caldo cultural autoritário com o qual nós temos trabalhado, lidado no ambiente da segurança pública. Eu inicio agora a rodada de encerramento, de considerações iniciais, então logo ela acaba, cada um terá 3 minutos para isso, então logo ela acaba, a gente faz o sorteio dos 2 livros e a gente aguarda para quem quiser ver nossa discussão sobre o sistema carcerário, especificamente sobre isso. A partir das 2 da tarde nós estaremos aqui para trabalhar, desta feita não mais com o professor Marcos, que tem compromisso, ele leciona em Arapiraca, vai ter que se deslocar para lá, mas com o professor Marcos Adilson, que é um professor de Direito do Trabalho, mas que tem se dedicado muito a discutir os direitos trabalhistas e previdenciários do preso. Né? Será que ele realmente tem esse direito? De que forma isso pode ser exercido? E ele vai debater conosco
ataque essas questões. Mas passo já a palavra para o professor Bruno, para que ele deixe as suas considerações finais. Claro, a gente não encerrou a discussão, aqui a ideia é provocar para que vocês reflitam sobre aquilo que nós falamos. Não havia, de nossa parte, a intenção de esgotar o assunto, porque esse assunto, como vocês já devem ter percebido, é inesgotável. Bem, pessoal, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a presença de cada um de vocês, certo? A gente fica muito feliz em ver pessoas interessadas em discutir esse tipo de temática. E, na verdade, é também que isso sirva para vocês como fomento. Fomento no sentido de pesquisar mais sobre isso. Dependendo do tempo da carreira que vocês vão seguir, da formação que vocês têm, certamente de alguma forma esse tema é vinculado ao que vocês vão exercer. Então se sintam motivados a inclusive responder respostas que talvez a gente não tenha aqui. O que eu quero dizer com isso? Certamente alguns problemas de segurança pública decorrem de pesquisas que vocês podem fazer nos seus cursos de graduação, de pós-graduação, onde quer que seja. Porque é para isso que serve a pesquisa, é para isso que serve um evento desse porte aqui. Para vocês tenham acesso a pessoas de outras faculdades, de outros cursos, profissionais variados, para que isso motive você a ser pesquisador. Para que vocês respondam algumas perguntas, nos tragam algumas respostas. Quando eu digo nos tragam, é no sentido de sociedade. É isso que serve o seu curso. Então o que acontece? Você vê uma mesa composta de profissionais que parece que é um discurso filosófico, sociológico, muito semelhante. E não é. Tem pessoas aqui com muitas discordâncias, certo? Mas isso não é um problema para a gente verificar agora, senão seria mais um dia de discussão. Enfim, mas o que é que eu quero dizer? Por mais que a gente tenha bases filosóficas e sociológicas diferentes, a gente chega a um consenso. Qual é o consenso? As instituições que existem, elas precisam ser reformuladas para atingir um critério de eficácia que atenda tanto o interesse da coletividade, como o interesse individualizado de cada pessoa envolvida nesses litígios. Tanto da pessoa que possivelmente é apontada como aquela que comete uma conduta criminosa, como aquela pessoa que é envolvida ou vitimizada por uma conduta criminosa. Veja que, na verdade, o papel do direito penal do Estado é um papel muito complicado, porque ele está no fogo cruzado. A quem que eu tenho que atender? E você tem que atender a todo mundo. E aí eu tenho dois polos que, historicamente, são trabalhados como opositores. Se vocês têm formação jurídica, vão verificar que o novo CPC ele trata de uma grande mudança na mentalidade do judiciário, que é introduzir o quê? A conciliação, a mediação e a desmistificação que num processo eu tenho polos opostos e que eles são sempre inimigos. Se você fizer o raciocínio, geralmente o dissenso, entenda-se litígio, ocorre entre duas pessoas sobre um bem jurídico, geralmente esse bem jurídico liga essas duas pessoas. Então, quando eu trabalho no sentido de colocar elas no polo oposto e dizer que elas são inimigas, eu vou estar criando problemas talvez indissolúvel entre pai e filho, pessoas que trabalham no mesmo local, pessoas que são vizinhas. Então, se eu passo a criar e trabalhar institutos que tentam mais diminuir o dissenso a fim de aproximar essas duas pessoas, como é, por exemplo, a justiça restaurativa, eu trabalho, resolvo o problema e não preciso necessariamente criar um conflito. É essa mentalidade que a gente precisa trabalhar e introduzir em todos os institutos que trabalham com a segurança pública. Ok? Bom, para finalizar, eu vou retomar o que a gente vem discutindo em relação a primeiro reconhecer insuficiências e equívocos. É muito difícil a gente reconhecer eles, tanto pessoais como institucionais. Mas se a gente não partir da ideia de que para atingir novos rumos, mudar as feições das políticas, a gente não pode continuar repetindo o que vem sendo feito, se a gente não tiver isso em mente, as coisas vão continuar como estão. Né? E não pense que isso não foi percebido por quem não quer mudar de fato, seja porque desistiu da missão ou ainda porque acha que não é possível mudar. Né? O Lampedusa, que era um escritor italiano conhecido, ele dizia que às vezes, para as coisas permanecerem como estão, é preciso mudar um pouco. Portanto, às vezes a gente vê o mesmo discurso sendo repetido com outra roupagem, mas tudo permanece a mesma coisa. Os inimigos vão mudando de roupa, mas sempre aquela ideia de que a criminalidade é o traficante
ou comunista, como na década de 70, ou menor, como a gente está vendo agora, e com isso a gente nunca vai resolver o problema de fato da violência. Eu acho que é chegada a hora já da gente começar a pensar, e eu estou fazendo aqui um raciocínio tirado do professor Saulo de Carvalho, numa responsabilidade das pessoas que elaboram políticas criminais. Porque é muito fácil chegar aqui, por exemplo, dizendo vamos reduzir a maioridade penal, sem explicar para a população as consequências disso. Imaginem vocês, retomando a questão dos 300 mil mandados, se a gente tivesse esses mandados cumpridos, a quantidade não somente de problemas que ia surgir, de toda a ordem, problemas financeiros, por exemplo. A gente tem uma média de 22 a 25 mil reais por ano por cada preso. Será que a gente quer essa quantidade imensa de dinheiro que nós não dispomos sendo injetada no sistema carcerário, que é absolutamente ineficaz? Lógico que a questão financeira é somente um lado de vários e vários problemas. O problema, sobretudo, político. A gente tem que idealizar a sociedade que queremos, né? O professor Zaffaroni, ele fala que o político, muitas vezes, ele é alienado do ponto de vista técnico. O que é que ele quer dizer com isso? Que ele está lidando com ferramentas que ele não sabe manejar. Então a gente vê leis criminais lá em cima sendo feitas de maneira absolutamente displicente. Erros grosseiros que estão nas nossas leis penais. A gente que está estudando direito se depara a toda hora com esse tipo de problema. Mas de outro lado, a gente também tem para o técnico, e aí eu estou falando dos policiais, advogados, juízes, promotores, todos que estão ligados ao sistema em concreto, nós também temos uma lei política, o que o Zaffaroni chama de alienação política do técnico. Então é preciso que a gente veja a finalidade desse sistema de justiça penal e de segurança pública, para não continuar simplesmente incorrendo nos mesmos erros, sem mudar de fato e, acima de tudo, matando as esperanças da população brasileira, né? A gente já está desistindo de antemão da redução da violência, isso é muito perigoso. Então, pessoal, eu agradeço, né, a presença de todos e digo mais uma vez que foi um grande prazer participar dessa discussão muito rica, né, muito proveitosa. Eu agradeço muito a presença de todos, principalmente por estarmos em um congresso em que há tantos eventos acontecendo ao mesmo tempo. Eu teria escolhido estar aqui conversando conosco. Muito obrigado por isso. E como foi repetido tantas vezes sobre responsabilidade da mídia, é bom frisar algo que acontece tipicamente em Alagoas. O principal evento de comunicação do Estado há anos tem o nome irônico de A Culpa é da Mídia. E numa dupla ironia, eles que reconhecem ao nomear o evento que existe uma responsabilização social sobre o modo como divulgam eventos, o modo como divulgam notícias, tem como principais palestrantes publicitários. Quando tem jornalistas, são normalmente celebridades nacionais falando sobre como chegar ao sucesso. Isso só. Não há e nunca houve um debate sobre essa responsabilidade da mídia. Ficou apenas na ironia do que. Bem, para terminar de polemizar hoje, já foi o suficiente. Hugo falava sobre uma questão, complementando o que Bruno falou inicialmente, que todos nós cometemos crimes diuturnamente. Nós temos a figura estigmatizada do criminoso Otávio, aquele indivíduo, né, machinho, um pouquinho barbado, não é esse Otávio que não. Daquele indivíduo que é, como disse o Hugo no começo, o maloqueiro, o marginal, como se a criminalidade fosse só essa. Como se só isso fosse crime. A gente esquece que cada classe social, obviamente, tem diferentes tipos de criminalidade que são criminalidades da mesma forma. E com impactos, às vezes, até mais nefandos para as relações sociais do que necessariamente determinados crimes, por exemplo. Basta lembrar que o artigo 49 do Código Ambiental ele traz uma figura interessantíssima. Se você eventualmente, algum dia de sua vida, andando pela rua, deu uma topada e caiu numa plantinha de paisagem, de conteúdo paisagístico, você cometeu um crime com pena de 6 meses de detenção. Se alguém é tão desastrado como eu, isso não aconteceu uma vez só na vida, não. Isso aconteceu várias. E isso, para além da cifra oculta dos crimes violentos,
é uma cifra oculta de crimes que não deveriam ser crimes. A gente confunde descriminalizar com tornar lícito. Deixar de ser crime não significa que a conduta é correta. Eu posso considerar aquele mesmo tipo penal, aquela mesma figura, como sendo um ilícito civil, um ilícito administrativo. E existem outras esferas que determinam comportamentos humanos que são às vezes muito mais efetivas do que o direito penal. Basta lembrar que há 20 anos, se você questionasse um símbolo como esse, quem usava cinto de segurança no carro, 99,9% dizia que não. Curiosamente, boa parte de vocês hoje já liga o carro, parece que o cinto vem automaticamente. O que mudou na sociedade? Existe um órgão muito importante do corpo humano, chamado bolso, e esse órgão tem uma sensibilidade grande. O Estado, de uma hora para outra, criou e reprimiu pecuniariamente, não como direito penal, mas pecuniariamente, e a conduta mudou. Nós hoje usamos cinto de segurança. Quando o Hugo falava na questão da alienação técnica, tem uma outra terceira que é muito interessante, porque o nosso problema é mais grave. Nós temos uma alienação técnica do político, ou seja, o Congresso Nacional, quando está criando as normas, está pouco se lixando para a estrutura do nosso ordenamento. Basta lembrar, destruir culposamente, danificar culposamente planta paisagística tem uma pena de detenção de 6 meses. Eu não acredito que isso seja proporcional. Nós temos uma alienação política do técnico que ignora isso na hora de aplicar a lei. Mas nós temos uma terceira que é muito mais grave. Nós temos também uma alienação técnica do técnico. Nós não estamos preparando direito os nossos técnicos. E essa história de criar estigmas e inimigos não é de hoje. No direito romano, lá no direito romano ainda, existia uma figura chamada homo sacer. Giorgio Agamben fala sobre isso de maneira fantástica. O homo sacer era aquele indivíduo que, curiosamente, ao praticar determinadas condutas, ao se tornar um inimigo para a própria sociedade, o Estado fazia o seguinte: retirava-lhe o status de dignidade. É como se ele deixasse de ser gente. O Estado não aplicaria nenhuma pena a ele. O Estado não aplicaria nenhuma reprimenda a ele, nenhuma restrição a ele. Apenas ele retiraria a dignidade de ser indivíduo. Ou seja, qualquer pessoa poderia passar pela rua, dar um soco na cara dele, eventualmente matar, e isso eventualmente não acarretaria nenhum problema. O homo sacer de Roma é transmudado em vários nomes no nosso ordenamento jurídico. Mas o que muda é criar estigmas de inimigo não resolve o problema. Criar um direito penal irracional não diminui o problema. E muito mais, incrementar a política de criar institutos que não resolvem o problema, principalmente em períodos pré-eleitorais, com a função de fazer nós acreditemos que há uma luz no fim do túnel, não mudará o problema. Primeiramente, agradecer ao convite do amigo, querido amigo França Júnior, que tive a honra de tê-lo como meu professor no quinto ou sexto período na faculdade de Direito do SESMAC, poder compartilhar com esses grandes nomes do direito alagoano, sendo eu como diria Bento XVI quando tomou a posse do papado, sendo um humilde servo da vinha do Senhor. E aqui só tem monstros do direito alagoano e eu continuo sempre aprendendo cada vez mais com vocês. E agradecer também a todos vocês por estarem aqui, pelo interesse, por quererem pensar diferente, por quererem agir diferente do que muitos querem que vocês ajam iguais a eles. O ser diferente não é ser ruim, não é ser feio,
não é ser mal, não é ser extraterrestre, é ser diferente. Eu tenho cabelo enrolado, crespo. Há quem tenha o cabelo liso. Há quem tenha o cabelo curto. Há quem tenha o cabelo longo. Quem disse que ter cabelo enrolado é ter cabelo ruim? Quem disse que ter cabelo liso é ter cabelo bom? Quem disse que ser diferente é ser do mal e ser igual é ser do bem? Questionar é sempre possível, importante e necessário na nossa vida. Questionar até mesmo os dogmas daquilo que nós acreditamos e vivemos. A certeza é como a fé, que você acredita piamente, mas se for para pegar, segurar, apertar, dispor, você não vai conseguir. Mas você acredita piamente naquilo, você tem a certeza plena de que aquilo é sua verdade. E essa verdade, ela é sua. Ela é sua e deve ser valorizada e respeitada. Nunca imposta aos demais. Porque quando aqueles querem que vocês sejam iguais a eles, eles querem impor a verdade deles a vocês, a todos nós. Ser diferente é bom, é legal, é ser humano. E eu termino assim, dizendo que leiam, busquem, estudem, procurem, fuçem, cutuquem, apertem, espremam até sair o melhor do conhecimento que vocês buscam cada dia mais. Obrigado. Chave de ouro com essa mensagem do professor Marx. Só quero alertar o professor Tiago Mota que a confissão dele foi gravada. Eu sugiro que ele faça. Você vai querer saber onde está? Prescreveu já. Eu sugiro que ele faça a utilização de algo que está muito em moda, que é a delação premiada. Bom, mas vamos fazer aqui um sorteio. Eu estava aqui. Já confessei. Pois é, não, mas tem mais coisas para confessar. Enquanto os colegas, os amigos aqui falavam, eu elaborei uma metodologia aqui, que eu divulgo ela assim que Você está em ponto. o amigo aqui de óculos, me diz um número aí de 1 a 50, por favor. 25. A ideia é a seguinte, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todo mundo decorando. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Você de óculos. Isso. Temos 10 de óculos. Tem uns 10 de óculos. Aí você de óculos. Essas coisas boas, né? Mas quem foi que disse o número? Foi o amigo dela do lado? Foi? essa foi Eu posso É sem querer dizer, primeiro, o França impôs o método, não comunicou, já tinha comunicado. Deixar o professor Sérgio entregar o livro, para que ele é o autor da obra. Qual o meio de impugnação desse método? Bom, agora vamos mudar porque, né, senão a galera vai trocar de cadeira. Quero perguntar o seguinte: alguém faz aniversário hoje? Ou fez ontem? Faz amanhã? Faz essa semana? Faz esse ano. Esse mês, quem faz aniversário? Eu, dia 30. Faz aniversário esse mês? Ali, boa tarde. Pra cá. Identidade na mão. Identidade na mão, né? Identidade na mão. Mas não é aquela que você usa para entrar nos eventos, não é? Passar aqui pela. Peraí, legalidade, isso aí. 11 de 6, 94. E até hoje? Até hoje são 17. Se quem completa esse mês ainda não completou, logo ele completou. Você não bebeu. O seu critério é interessante. Eu faço assim.
mensagem de que é preciso rever o modelo de segurança brasileiro, eu diria até latino-americano. É preciso a gente ser mais atento a medidas preventivas, a medidas alternativas de resolução de conflitos, que não apenas a utilização desse meio tão invasivo que é o sistema de segurança pública, a abertura das agências policiais, enfim. É preciso fazer aquilo que o Marcos Rolim, no início, que eu citava, nos diz. É preciso ir lá na origem daqueles problemas, trabalhar as causas dos problemas com os quais nós temos convivido atualmente. Então, agradeço, às 2 horas nós voltamos para discutir apenas a problemática do sistema carcerário alagoano e brasileiro. Muito obrigado.